Esse trabalho vai ser sobre linhas de crédito e financiamento para profissional de saúde. Os alunos apresentando esse trabalho vão ser Carolina Pontes, Fernanda Levinsky, Lucas Iverson, Luísa Polidoro, Matheus Moura e Thaís Cardoso. E o professor é Marcos Ximenes. A maioria das pessoas não tem guardado no banco o dinheiro que é necessário para abrir um empreendimento. Então, felizmente, existem algumas alternativas de linha de crédito para os dentistas que querem dar os seus primeiros passos. Quais são, então, as possibilidades de crédito para os dentistas? Algumas das principais possibilidades de crédito para os dentistas são cartão BNDES, conta garantida, consórcio do Bradesco e empréstimo com garantia de bens. Uma boa linha de crédito para os dentistas é o cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ele permite a aquisição de equipamentos, materiais, computadores, programas, entre outros itens, com juros bem menores que os de instituições financeiras, pois conta como incentivo à economia. Para obter o cartão, basta visitar o site BNDES e seguir as orientações. O financiamento via agência pública é um dos principais aliados do pequeno empresário, justamente por oferecer crédito e juros mais baixos se comparado a bancos comerciais. Dentro desta categoria, o cartão BNDES vem suprir a necessidade financeira de micro, pequenas e médias empresas nacionais que estejam em dia com seus tributos. A conta garantida é um tipo de empréstimo que é rotativo e pode ser usado para qualquer finalidade. É ideal para suprir eventuais necessidades de fluxo de caixa e o empresário só paga juros sobre o limite que solicitou. Embora seja parecido com cheque especial, os juros aqui costumam ser mais baixos, facilitando o pagamento. O limite de crédito ele costuma ser definido de acordo com a capacidade de pagamento da empresa, e para contratar a conta garantida é preciso ter o aval dos principais sócios e uma garantia. É uma alternativa comum se você deseja expandir um negócio já existente, mas também pode ser usada para montar uma clínica ou na hora de abrir uma franquia com sócio, por exemplo. O Banco Bradesco ele oferece um consórcio exclusivo para adquirir cadeiras e outros equipamentos odontológicos. É voltado para os dentistas, clínicas especializadas e estudantes de odontologia. O banco ele afirma que o consórcio não tem juros e tem um custo competitivo. As cartas de crédito são para aquisição de equipamentos para consultório odontológicos completos, como cadeira, mocho, refletor, unidade de água e instrumentos, e equipamentos mais periféricos, autoclave para esterilização, compressor, raio-x, ultrassom, jato raspante e limpeza. Se você tem um imóvel ou outro bem de valor, você pode conseguir um empréstimo para dentistas com o seu banco ou outra instituição financeira e oferecê-lo como garantia. Desse modo, o banco apresenta condições melhores, as quais aumentam suas chances de arcar com todas as despesas sem contratempos. Os juros são ainda menores, pois o risco de perda para o banco é mínimo, e se você se planejar corretamente, não terá problemas também. Agora vamos falar sobre o que considerar na hora de escolher uma linha de crédito para dentistas. Para ter resultados satisfatórios, a escolha da linha de crédito deve ser a que apresenta mais vantagens para o dentista. Sendo assim, alguns dos critérios para se considerar na hora de escolher uma linha de crédito deve ser o valor disponível de crédito, as taxas e as condições e o prazo de pagamento. O valor disponível de crédito, um dos primeiros fatores a serem considerados é o planejamento de investimento e se o valor disponível na linha de crédito se encaixa nele. Afinal, se uma das opções não oferece recurso suficiente para cobrir o investimento inicial, as demais condições podem não ser tão relevantes. Ainda é possível utilizar mais de uma linha de crédito para propósitos diferentes, mas é necessário observar os outros fatores antes de tomar essa decisão. Nas taxas e condições, alguns dos fatores que mais pesam nesses investimentos, assim como todo empréstimo, é a incidência de juros, as taxas e as outras condições no pagamento das parcelas. Porque, além de cobrir o valor do material e equipamento, o negócio também terá que cobrir todos os juros adicionais. Por isso, durante o planejamento, é fundamental levar esses valores em conta, assim como as possíveis multas por atraso. Já no prazo de pagamento, a contrapartida de obter o financiamento para os dentistas é ter que pagar as parcelas decorrentes do empréstimo.
Sendo assim, o dentista terá um prazo de espera para pagar a primeira parcela, e com isso é importante que esse prazo seja condizente com o tempo que levará para estabelecer a clínica e começar a gerar lucro de modo regular. Caso contrário, é preciso de um valor já guardado para quitar as primeiras parcelas. Agora falando um pouco sobre os objetivos de financiamento para o cirurgião dentista. Então, financiamento é uma operação financeira em que a parte financiadora, em geral uma instituição financeira, fornece recursos para a outra parte que está sendo financiada, de modo que esta possa executar algum investimento específico previamente acordado. Ao contrário do empréstimo, os recursos do financiamento precisam necessariamente ser investidos do modo acordado em contrato. A financiadora, então, pode cobrar ou não cobrar juros sobre o valor financiado de acordo com o valor e o tempo de pagamento, ou mesmo não realizar a cobrança do valor financiado em caso de financiamentos não reembolsáveis. Empresas podem realizar financiamentos para angariar recursos para novos equipamentos ou realizar uma expansão, enquanto pessoas físicas podem realizar financiamentos para comprar imóveis, automóveis, entre outros bens de grande valor. Os objetivos para o cirurgião dentista procurar um financiamento podem ser alguns, mas da maioria para conseguir abrir seu consultório ou clínica própria, ou até mesmo entrar em uma sociedade para a abertura de uma clínica. Os valores para a abertura de uma clínica não são baixos, e o cirurgião dentista, se necessitar de um financiamento, deve buscar juros baixos e um bom parcelamento, que ele consiga tirar os lucros da futura clínica. Outros objetivos que o cirurgião dentista possa ter para procurar um financiamento seriam um investimento em cursos e pós-graduações e em novos equipamentos para o seu consultório. A vantagem de pedir um financiamento hoje é porque um dos caminhos mais comuns na carreira do cirurgião dentista é do empreendedorismo. Os profissionais preferem uma clínica própria em vez de trabalhar em negócios de terceiros como contratados. O principal benefício das linhas de crédito é dar partida em sua clínica, sem a necessidade de economizar por vários anos antes de ter todos os recursos necessários à sua disposição, e também para a obtenção de um capital de giro para a aquisição de material de consumo necessário dentro da clínica. As linhas de créditos também são um ótimo meio para aproveitar uma oportunidade de mercado, seja para abrir a clínica ou expandi-la, quando convier, ou então para promover recuperação ou a preservação das atividades exercidas. Na hora de decidir sobre empréstimo, você precisa ter em mente qual será o uso dele. É uma expansão de consultório? É seu primeiro consultório? É uma reforma? É uma filial? E esse consultório novo ou essa cadeira a mais irá pagar o custo do empréstimo? Critérios para analisar um financiamento. O prazo de pagamento é um critério muito importante, onde você decide a quantidade de parcelas que você deseja pagar. É onde você consegue escolher algum número viável para você. É possível conseguir alguma carência para pagamento? A carência seria você não pagar agora, você começa a pagar depois de um tempo. Taxa de contratação. Normalmente, alguns bancos, eles cobram alguma taxa de contratação. Tem que ficar ligado nisso daí. Taxa real de juros. A taxa real de juros é ofertada nominal e não a real. Normalmente, quando você vai no banco, ele fala 10% ao ano, 14% ao ano. A pessoa sempre tem que ver a taxa real de juros, que é ao longo de todo o financiamento. A taxa nominal é onde apresenta a simulação do financiamento. E a garantia de operação. A garantia é se você tem imóveis ou algum fiador com condições financeiras, ele é muito importante para a diminuição dos juros. E isso é um dos principais fatores de diminuição de juros. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é price ou saque. A diferença entre tabela price e saque está na forma e rapidez de amortização, diminuição gradativa da dívida. Isso afeta tudo, como o valor das parcelas e a quantia total de juros. No saque, as prestações são mais altas no início e menores no final, porque há
A amortização mensal do valor financiado. O valor de parcelado vai caindo, da primeira até a última, porque há uma diminuição progressiva dos juros. Na tabela Price, as parcelas começam mais baixas, mas são fixas durante todo o período de financiamento. Os principais erros com financiamento. Número 1. Empréstimos dos quais os juros são maiores do que a rentabilidade do negócio. 2. Deixar de incluir nos custos dos empréstimos as tarifas e os tributos que incidiam direto ou indiretamente sobre o crédito, como por exemplo, o imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguros, como IOF. 3. Não ter um bom relacionamento com o banco, como dívidas, sem histórico, sendo um cliente novo. 4. Não conhecer os custos de um financiamento, escolhendo precocemente e não escolhendo o melhor tipo de financiamento para sua empresa e seu negócio. 5. Não ter um objetivo, como metas possíveis e projeções esperadas. E 6. Sempre evitar projeções otimistas para pagamento das parcelas. O nosso grupo fez uma simulação de financiamento pelo banco da Unicred. O total do valor solicitado foi de 1 milhão, mas como tem um IOF de R$ 43.769,91, o total valor do financiamento ficou R$ 1.043.769,91. As parcelas podem ser feitas em 84 vezes, ou 7 anos. O 7 ao ano é 14,03%, ou 1,169% por mês. O total de juros deu R$ 642.938,48. A primeira parcela ficou em R$ 28.096,17. E a última parcela ficaria para R$ 12.606,44. Esse tipo de financiamento é do tipo saque, onde as parcelas começam mais altas e depois vão diminuindo. Simulação de financiamento, Santander e Nubank. São dois bancos conhecidos entre a gente. Dessa vez a gente escolheu um valor mais baixo, um valor onde é mais comum. O que muda entre Nubank e Santander é o número de parcelas. O Nubank ele fazia até 24 vezes. O Santander foi feito em 48. A taxa de juros do Santander é 4,69 ao mês e do Nubank era 3,95 ao mês. Analisando as duas, a gente consegue perceber como é inviável fazer uma simulação, um financiamento nessas condições. O Santander seria 46,9% ao ano de taxa nominal. Isso é inviável, é muito caro e não vale a pena. Por isso, você sempre tem que procurar a melhor escolha, ir atrás, tentar relacionamento, tentar situações melhores para um bom investimento.